para começar, queria, agradecer aí a presença de todos. A gente tem aqui um fórum que eu vejo que tem alguns parceiros e alguns não parceiros da Registro. Isso é bem bacana, assim, a gente abriu o evento justamente para trazer mais pessoas, porque é um conteúdo super bacana aqui do time da Brada. É um conteúdo bem rico que eles já deram para a gente num evento presencial ali, todo esse material, e teve vários feedbacks legais sobre o conteúdo em si. Então é uma verdadeira aula sobre naming, né? A gente fala um pouco ali dos bastidores de um processo criativo, e aí não vou dar tanto spoiler, vou deixar as meninas falarem depois, mas queria compartilhar com vocês, assim, acho que até para os parceiros relembrarem um pouquinho, e para quem não é parceiro conhecer um pouquinho da Registre-te, passar um pouquinho de quem é a Registre-te, o que é esse grupo, o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vou só compartilhar a tela aqui para vocês visualizarem. Já estão vendo, né? Beleza, então só começando assim, por que a Registre se olha tanto para esse universo assim, de design, de marca, de construção, realmente de naming e de branding, é porque ela, diferente de outros escritórios que são fundados por advogados muitas vezes e falam muito do juridiquês, a gente tem aqui o Cadu e o Amaury, que são os dois sócios aqui da Registre, que são designers, né? Eles foram designers aí por bons anos antes de sentir essa necessidade de ter um parceiro de confiança que olhasse para o registro de marcas e ajudasse eles no processo criativo, ajudasse eles a passar um contato de confiança para o cliente, porque muitas vezes você, quando é uma agência, é um estúdio, vai indicar o serviço de alguém, precisa confiar, precisa saber que vai ser atendido com qualidade. Então, por sentir essa falta no mercado, eles desenvolveram a Registro, e hoje aí a gente tem o propósito de proteger e valorizar as marcas brasileiras, tá? E principalmente desburocratizar um pouco esse tema, então tornar o complexo simples, com ética, transparência aqui, claro, né? E temos aí uma visão de alcançar o top 3 aí, maiores assessorias do Brasil, que não está tão distante, olhando que em pouco menos de 4 anos de atuação a gente consolidou, né, a operação da Registro no top 10 maiores assessorias do Brasil. Então a gente vem numa crescente bem legal. Recente a gente já está ali brigando no top 5, então a expectativa é final do ano chegar no top 3, e muito graças a esse olhar que une tanto o jurídico quanto o olhar do designer, do branding, de olhar a marca como marca mesmo, né? Quebrar a marca, olhar o histórico dela, olhar para o processo de naming, mas também para todo o que abrange ali a marca, tá? E aí temos mais de 260 avaliações 5 estrelas aqui, acho que estou suspeito para falar, mas a gente tem um atendimento super de qualidade, acho que tem alguns parceiros aqui que podem concordar comigo aqui, tá? E um ponto legal é que a gente desenvolveu todo esse ecossistema de parceiros que aconteceu muito natural por o Cadu, a Maurício serem designers. Acho que outros designers vieram conhecendo assim um pouco e confiando nesse lado. E aí tem alguns parceiros aí de bons anos, então a Brada é um deles, o Former Studio aqui com o Dan também é outro. E a gente tem aqui um ecossistema que ajuda nossos parceiros a construir marcas mais fortes, marcas registráveis, através de alguns pilares, tá? Então, o primeiro pilar é realmente a gente apoiar vocês com a pesquisa de viabilidade gratuita aqui para parceiros na construção do nome. Então, vocês vão ver ali que no processo criativo vai ter um momento que é necessário olhar para a validação desse nome no INPI, ele pode ser registrado, e a gente apoia nossos parceiros nisso gratuitamente, e muito mais com o olhar de quem fala a mesma língua. Então, o designer olhando, né, para como que é a construção desse nome e o que a gente pode ajudar vocês a destravar de ideias, a não pegar a folha de ideias, rasgar toda ela, né, esquecer todos os nomes, mas o que você pode utilizar desse nome, qual uma sugestão de caminho que você pode seguir, tá? Reputação aqui da Registro, então hoje a gente vem se consolidando como referência e muitos parceiros utilizam um pouco disso para pegar autoridade para eles também e muitas vezes aumentar o ticket, conseguir fornecer um serviço com valor agregado ali para o cliente final, tá? E também os workshops. Então, a gente tem um workshop gravado, depois vocês podem assistir também, que foi do mês passado, sobre como construir uma marca forte perante a lei.
e hoje a gente está fazendo esse tema de naming, mas a ideia é ter pelo menos um por mês aí esse ano para a gente falar sobre branding no geral, tá? Alguns são fechados para parceiros, outros são abertos, né? Então a gente tem bastante conteúdo legal. E, claro, ter um parceiro ali de confiança no WhatsApp, é sempre um WhatsApp de distância. Acho que as meninas estão acostumadas ali, né? Manda a lista de nomes, a gente valida, ajuda no processo, volta para eles. Então é bem fácil esse processo. E também tem a possibilidade de ter comissões, de ter uma receita nova, né? Então, sei que aqui a Brada tem também isso, né? Essa indicação ali de clientes para nós e, em consequência, eles também recebem comissões para essas indicações. Mas eu gosto de falar, e muitos parceiros falam, que essa é a cereja do bolo, né? O principal é o auxílio no apoio estratégico, o apoio criativo, e a comissão é um extra, tá? Gente, esse é um pouco da parceria, e tem ainda uma que eu gosto de chamar, que é Casa de Ferreiro Espada Ninja na vitrine. Então tem muitos parceiros que ainda não têm o registro da marca, e a gente oferece um incentivo ali de 50% de desconto para registrar a sua própria marca, tá? Então, se não tem ainda, registrem, tá? E fica aqui o convite para vocês conhecerem também nosso programa de parceiros, tá? E aqui, esse momento, ele vem do Brainstorm, que é o nome que a gente assinou para essa comunidade de parceiros, tá? Então, a gente tem aqui nossa comunidade de parceiros, são parceiros criativos, né? Então, designers, agências, estúdios que trabalham ou que estão envolvidos nesse ecossistema, e essa comunidade, ela é gratuita, tá? Mas fica aqui o convite aí, porque tem muito conteúdo legal. Então, o que acontece nessa comunidade? É um grupo no WhatsApp, onde a gente fala dos encontros em primeira mão, às vezes puxa uma enquete do que vai ser esse encontro também. Nossos parceiros podem puxar essas iniciativas, e também a gente disseca, às vezes, algum caso, a gente fala sobre naming, sobre alguma experiência. Então, pô, super legal aí. Quem quiser, quem puder fazer parte, entra lá e troca, já entra, já se apresenta, tá? E também ter o contato desse pessoal aí que cria marcas incríveis, tá? Conectando com isso, queria já passar o palco ali para a Amy e para a Rafa da Brada, tá? Elas têm um estúdio super legal, premiado, inclusive, né? Então, queria passar o bastão aí para vocês. Acho que quem super à vontade para compartilhar, sei que vai ser um conteúdo super rico. E, gente, interajam aí bastante para a gente aproveitar o máximo delas, que elas sabem muito, tá? Amy, contigo. Obrigado, Matheus. É um prazer de novo estar aqui com vocês. A gente vai... Não sei quem que aqui já estava lá no presencial, se tem o Daniel, eu sei que estava. Não sei se tem mais alguém aí entre o pessoal que já estava lá. Então, vai ver um reprise, ou a maioria, vai ver um reprise do nosso case. E falando um pouquinho, então, a ideia é a gente compartilhar como que a gente pensa naming aqui na Brada, como que a gente organiza o nosso método para também contribuir com o processo de outros estúdios e mostrar que, além de gerar ideias, a gente também precisa pensar negócio, né? Então, tudo precisa funcionar de uma forma que ajude esse negócio a crescer e tal. E é muito mais do que jogar umas ideias no papel ali, né? Então, a gente quer compartilhar isso com vocês também, uma forma da gente poder também fomentar, que hoje em dia a gente sabe que é tão difícil registrar um nome no INPI, né? Então, a gente precisa valorizar cada vez mais o nosso trabalho aí também, compartilhar o que a gente sabe com outros estúdios para isso. Então, falando um pouquinho, a gente tem planejado aqui apresentar um pouquinho de quem a gente é, o nosso método, depois a Rafa vai destrinchar o case para a gente traz alguns aprendizados e no final a gente gostaria de ter um momentinho aí para perguntas, para a gente conversar um pouco. Então, se vocês quiserem ir anotando perguntinhas ou jogando no chat, a gente combinou para o Matheus ir selecionando ali algumas. Então, vocês podem ficar à vontade para isso também. Então, vamos lá. A gente é da Brada, quem não conhece a gente ainda, nasceu em 2013 lá em Floripa. Desde lá, a gente já participou de mais de 300 projetos de branding. E desses 300 projetos de branding, pode passar, Rafa? Ah, não, antes disso a gente quer se apresentar. Então tá, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Amy, eu sou estrategista de marcas na Brada, eu trabalho na Brada desde 2018.
Eu sou formada em administração de empresas e fui migrando aí para a área de branding, de projetos e agora no naming. Eu sou aqui Junga antes da hora e depois eu me explico, mas é porque geralmente sou eu que faço as pesquisas no NPI, então quando eu vou jogar um nome do board na hora da geração, eu já tenho aquele filtro do que passa ou não passa, então eu fico me podando, a Rafis não gosta muito, mas enfim. E quem vai falar comigo hoje, então, é a Rafaela, ela é nossa estrategista também, ela é a nossa sócia-diretora aqui da Brada, ela é que se pira demais, porque ela não fica contente com qualquer coisinha, então ela vai até o fundo, gera as melhores ideias e as piores também. Então, a gente se complementa aí, uma julga e a outra só gera. Então, vamos lá. Por que a Brada com o naming para falar sobre isso com a gente hoje, né? Então, daqueles mais de 300 projetos de naming que eu comentei, que a gente já participou, 85 deles são de naming, tinham naming dentro das nossas entregas, e eles estão espalhados nos mais diversos segmentos. Então, a gente contou ali, dá mais ou menos uns 20 segmentos. E desses, os mais representativos são o setor de tecnologia, sistemas, enfim, tudo que for relacionado à tecnologia, e 17% é do setor de alimentos e bebidas. Inclusive, hoje a gente traz um case de alimentos e bebidas. E um pouquinho da Brada, para além dos projetos, a gente tem um curso de naming também, para quem não sabe, a gente chama ele de Naming 7. Ele é um curso voltado para empresários, e ele explica um processo de criação de marca em 7 etapas. A ideia é que o empresário faça uma tarefa desse curso por dia e ao final desses 7 dias ele tem aí algumas possibilidades de nome. A gente também tem uma ferramenta que a gente chama de gerador de nomes, que o naming ficou no descritivo, né? E ele usa o nosso banco de nomes que a gente não utiliza como uma ferramenta de inteligência artificial, e ele consegue fazer a geração de alguns nomes com algumas variações ali. O pessoal usa bastante para destravar ideias também. E a gente criou a nossa série Naming Folio, depois vocês podem conferir no nosso Instagram. Tanto as etapas de estratégia quanto de naming são etapas que são difíceis de a gente construir um portfólio, que a gente consiga mostrar para o público o quanto a gente já é especialista nisso, né, para que o público entenda, eu vou contratar este serviço. Então, a gente criou essa série aí para a gente separa lá no nosso Instagram por segmento de mercado, então dá para acessar assim por lá. E, além disso, a gente tem alguns e-books no nosso blog, junto com o nosso blog, e o nosso blog onde a gente compartilha, além de assuntos de naming, também assuntos relacionados a branding em geral, identidade visual. Às vezes a gente foca em alguma etapa do processo. Muito bem. Falando um pouquinho de naming, então, para a gente o naming é paixão e especialidade. Tem muito essa dualidade, né? Tem gente que ama naming, tem gente que odeia naming, tem estúdio que nem pega, prefere terceirizar direto. Mas a gente ama fazer naming. Quando chega o projeto lá para a gente, a primeira pergunta é: tem naming? Então, a gente curte muito fazer isso. A gente se diverte criando nomes, a gente pesquisa coisas novas, então tudo isso vai estimulando a nossa criatividade, né? E ele acabou se tornando uma especialidade, porque ao longo desses anos a gente desenvolveu um método, desenvolveu o processo, então tudo isso vai fortalecendo também a nossa especialidade aí perante o mercado. Falando um pouco do nosso processo, então, entrando agora na palestra em si, eu vou dar um overview geral de como é o nosso método e depois a Rafis vai destrinchar cada etapinha dessa com o nosso case, tá? Então, a primeira etapa é o briefing, né? A gente começa com uma boa conversa. Tem gente que gosta de mandar questionário, tem gente que prefere fazer uma reunião. A gente geralmente faz uma reunião inicial de projeto ali, onde a gente vai conversar com o cliente, vai entender o momento da empresa, vai entender a história, vai entender as aspirações, as ambições dessa marca para entender como que o naming vai fazer sentido aqui. Depois a gente faz um workshop que a gente chama de DNA de marca, que a gente vai na essência da empresa, vai descobrir os porquês, né? Por que essa empresa existe? Quais são os valores que ela quer passar com essa marca? O que ela não abre mão? Aqui a gente também analisa junto com o cliente o mercado, entende o posicionamento dele, onde que ele vai se colocar ali perante os concorrentes. Então, tudo isso a gente faz aqui nesse workshop.
Depois a gente tem especificamente um workshop de naming, onde a gente vai falar de assuntos um pouco mais técnicos. Então, aqui a gente vai falar de diretrizes. Como que esse nome deve soar, quais são alguns... Às vezes o cliente tem alguns requisitos com esse nome, então aqui a gente faz a nossa lista de diretrizes, onde depois a gente vai resgatar lá no final para ver se um nome tem a ver com esse negócio ou não, se ele faz sentido para esse negócio ou não, como a gente gosta de dizer, se ele é estratégico para essa marca ou não. Então, depois desse workshop, a gente faz o que a gente chama de meta-projeto, que é a nossa organização interna. Então, a gente vai fazer uma força-tarefa ali, vai organizar, vai dividir as tarefas, vai bater certinho as datas, até tal data a gente precisa gerar, enfim, depois a Rafa vai explicar um pouco melhor. Depois a gente passa para a abertura de ideias, então aqui está liberado se pirar, aqui a gente vai pesquisar, vai estudar outras coisas, vai procurar imagem no Google, vai procurar outros projetos, e aqui a gente, então, faz a nossa abertura de ideias e desenvolve ali as ideias. Depois a gente passa para a etapa de filtro e pesquisa, que é a hora de quebrar a cara, né? Então a gente começa a descobrir que o nosso nome preferido já existe e começa a cair tudo. Aqui a gente pesquisa não só viabilidade, né? A gente faz uma pré-pesquisa aqui dentro de viabilidade, mas a gente pesquisa redes sociais, pesquisa Google, pesquisa significado. Às vezes a gente acha que inventou uma palavra, coloca lá no Google, ela já existe em outro idioma e não significa uma coisa muito legal. Então isso também é importante a gente pesquisar. E depois, então, desse filtro, dessa pesquisa, a gente envia para o parceiro, envia para o registro e se torce, né? A gente fica ali com um tempinho esperando voltar essa lista para ver o que vai voltar do que a gente mandou. Depois, com base nessa lista, a gente faz essa seleção final. Aqui a gente proíbe o gosto, não gosto, ele precisa ser estratégico, né? Então a gente vai resgatar lá as diretrizes que a gente fez no workshop de naming, para ver o que faz sentido com esse projeto, o que faz sentido para esse negócio, o futuro de marca está contemplado aqui. Então a gente faz esse resgate. E daí a gente monta a nossa defesa, né? Que é a hora de fazer esses nomes brilharem. Então aqui a gente monta a nossa apresentação para apresentar para o cliente. Agora, então, para destrinchar um pouco melhor, a gente vai falar do case. Rafa. Massa. Boa noite, galera. Obrigada pela presença de quem estava lá no presencial, de quem está nos conhecendo agora. É um prazer estar aqui novamente, trocando com a Registre-se e com essa comunidade. Estou bem feliz, espero que no final a gente tenha um tempinho para trocas, perguntas ou trocas de experiências. Acho que é o que nos move também de colocar esses conhecimentos na roda. E a gente vai trazer, como a Amy falou, um case que nos orgulha bastante, é uma marca que já está devidamente protegida, que é algo que a gente preza muito também. Como a Amy falou, é da área de alimentos e bebidas, não sei quem já jantou, eu ainda não, fome, mas foi muito, muito legal, foi um projeto literalmente muito gostoso de fazer. E aí, como eu comentei, vou passar pelas etapas que a Amy mencionou, dando um pouquinho mais de detalhe. Então, no briefing, a gente vai entender o negócio, né? Então, era um negócio começando do zero, ele ainda não existia, e a ideia era ser uma nova padaria e pizzaria em Floripa focada em massas de longa fermentação. Essa era a proposta desse negócio. O contexto dele era que ele estava sendo idealizado pelo Roger, que é um empresário bem experiente nesse setor, ele já teve várias franquias de salada, de sushi, ele teve vários outros negócios, tem muita experiência, mas ele estava sentindo falta de colocar um pouco da personalidade dele, da pessoa dele no negócio. Ele sempre abraçou marcas alheias, né, de outras pessoas, e ele queria construir algo que pudesse representar parte do que ele é, parte da história dele. Como ele falou, era o projeto da vida, assim, ele já tinha cansado de empreender em outros segmentos e ele queria colocar, de fato, todo o coração nesse negócio. E aí o desafio era construir uma marca que fosse autêntica nesse boom do mercado de fermentação natural dos últimos anos, né, fugindo um pouco dessa linguagem tradicional, italiana, rústica, que é bem conhecida e bem familiar. De lá para cá surgiram muitos negócios legais também que fogem um pouco dessa pegada, mas na época isso ainda estava nascendo ali em Floripa. Depois ele me ajuda a resgatar a data desse projeto, acho que 2023. 2022. Ele lançou em 2023, mas a gente fez em 2022. Isso. E aí, bom, junto do briefing, a gente também entende o mercado, né? E aqui tem tanto o input do cliente quanto o nosso, então quem ele já conhece, quem ele entende como concorrente, quem ele tem como inspiração, alguma marca que inspira como modelo de negócio, seja porque ele gosta do nome, da identidade visual. Então aqui a gente trouxe um
print de uma parte de um board que a gente faz a pesquisa, então a gente coloca todos os players lá, e aqui é uma pesquisa mais técnica, então quais são os nomes, como que é o tipo de nome, qual que é a identidade visual, o que que esse nome significa, qual que é o conceito por trás, como é que essa marca se posiciona, em qual bairro está localizado, tem franquias, tem outras sedes, então a gente vai mapeando um pouco, e esses são exemplos de marcas que já fugiam dessa linguagem italiana, tradicional, então a Nema, a Spitfire e a Lupo Nero são marcas que existem até hoje em Floripa e já vêm com essa pegada um pouco mais moderna, atual, e esses eram os principais players que iam concorrer com ele. Bom, a gente também faz workshop de DNA de marca, e como a Amy falou, a gente vai lá nas razões, nos pilares, o que fundamenta essa marca, construir as marcas de dentro para fora, é uma coisa que a gente também faz na nossa abordagem. Então, como pilares, conversando com o Roger, entendendo um pouco mais as razões e o perfil, a gente tem surpresa, envolvimento, excelência e atrevimento. Então, o surpresa é muito relacionado ao surpreender, de não ser mais do mesmo, de surpreender nos sabores, nos detalhes, na abordagem, no estilo, em tudo. Eles queriam, de fato, causar esse fator surpresa. O envolvimento, acho que vem muito do próprio Roger querer colocar a alma dele ali nesse negócio, de ser um negócio que representava muito emocionalmente, dele querer se envolver, estar ali também atendendo as pessoas, o envolvimento com o público, a excelência, porque ele tem muito conhecimento e foi atrás de muitos cursos, fez muitos testes, então tudo que ele botou no cardápio foi testado, validado, e a ideia também era um mercado aquecido, então não dava para chegar com qualquer tipo de produto, já tinha que chegar com muita qualidade, tanto no atendimento quanto no que ia ser oferecido. E o atrevimento, que era um traço da personalidade do Roger, assim, ele contou um pouco da história dele, de por que ele empreendeu com alimentos e bebidas, ele aprendeu a cozinhar com a avó, que incentivou ele muito, e a avó era uma figura super espontânea, enérgica, atrevida, e eu acho que para algumas pessoas aqui vão entender a ref, outras talvez sejam muito novas, era uma avó meio Dercy Gonçalves, assim, então ele bebeu muito dessa avó e tem muito dessa personalidade da avó nele, então esse atrevimento, ele também queria trazer para o lugar, para o nome, para a marca, para os produtos, ele queria isso na marca. E aí, como propósito, né, a gente chegou nessa frase, surpreender e transferir a nossa energia para o mundo. Então, surpreender, além de um pilar, era uma intenção, a intenção que a marca colocava no mundo de surpreender as pessoas e transferir essa energia que tinha a ver com afeto, tinha a ver com botar a mão de fato, né, a fermentação natural é um produto muito manual também, artesanal, então tinha um pouco disso na proposta da marca. Aí, depois de entender o DNA, que a gente tem uma série de ferramentas, exercícios que a gente faz, a gente tem o workshop de naming, que é um outro encontro, para falar um pouco mais de diretrizes estratégicas do nome. Então, como é que esse nome precisa ser, o que a gente tem que pensar, onde é que essa marca vai estar no futuro, o que esse nome tem que contemplar. Então, é uma série de perguntas que a gente faz, a gente também tem termômetros, alguns exercícios para elencar. Então, aqui a gente resumiu algumas, que são as principais. Então, precisava fugir desse clichê italiano, francês, então nada que soasse uma cantina italiana, algo muito tradicional, uma pizzaria muito tradicional, muito pelo contrário, né, quanto mais moderninho, melhor, essa era uma premissa também, de ter esse atrevimento um pouco, né, nesse nome também, um pouco por conectar com o público, ele estava sendo idealizado num bairro que tem jovens adultos, assim como a maioria, as famílias que moram na região, então um público ali de 30 a 45 anos como prioritário. A ideia de um nome evocativo, e aqui não era uma escolha de gosto, mas também estratégica, porque eles iam começar com pão e pizza, eles iam abrir da manhã até a noite, e eles queriam testar. Talvez o movimento ia ser maior de manhã, mais com pão, a pizza não ia fortalecer tanto, e aí eles iam descontinuar a pizza e ficar só com o pão, ou o contrário. Então, era um negócio que também estava aberto a testar o tipo de produto. A gente vai ter café, a gente vai ter chopp. Então, a ideia não era restringir esse nome, ser muito descritivo, para que ele tivesse elasticidade para crescer para outros tipos de produto e outras iniciativas que pudessem ter. E aí ele estava aberto a neologismos, então palavras inventadas, termos existentes, combinações, misturas de idioma, desde que a gente não caísse nesse clichê do italiano ou do francês, que é muito comum para o tipo de produto que ele ia comercializar. Bom, tendo as diretrizes, a gente vai para o metaprojeto, que
desculpa, antes disso, a gente também elenca junto com o cliente palavras e conceitos norteadores. Então, quais são palavras e conceitos que orbitam o território dessa marca? E aí a gente tem algumas aqui que são muito da personalidade do Roger, que ele queria trazer para o lugar. Então, o underground, o rock and roll, old school, essa ideia de combinar o vintage e o moderno. Então, é uma prática ancestral, o pão é um dos primeiros alimentos, fermentação natural. Então, a técnica em si, ela é muito antiga, mas ao mesmo tempo ele queria trazer uma pegada mais moderna para o ambiente, então, e essa mistura ele queria que tivesse presente de alguma maneira no lugar, para honrar um pouco as receitas, essa tradição, mas falar disso de um jeito que fosse um pouco mais moderno, um pouco mais atual. A irreverência, como a gente falou, essa pitadinha de Dercy Gonçalves, essa irreverência da personalidade dele também, ele era uma pessoa bem aberta, e também com um pouco de senso de humor, que foi bem interessante, a gente conseguiu sentir ao longo do processo, e enérgico, né, a gente está falando de transferir energia para as pessoas, então esse nome também precisava carregar isso. Bom, e aí sim a gente vai falar da força-tarefa. Fizemos o workshop, temos todos os insumos em mãos, e agora como é que a gente começa, né? Qual que vai ser a nossa metodologia nesse projeto? E eu acho que cada projeto é um projeto, às vezes a gente tem mais prazo, a gente tem menos, então a gente tem que olhar tudo isso. Número de classes que a gente vai pesquisar, às vezes são poucas, às vezes são muitas, isso também influencia, né, a complexidade da pesquisa e o tempo que isso vai levar. E aí a gente tem algumas coisas que a gente decide, assim, primeiro, o brainstorm com o cliente é algo que a gente gosta muito de fazer, mas não é em todo projeto que cabe, então vale fazer um brainstorm com esse cliente, vale trazer ele para a criação, ele é um cliente que gosta de participar, quer botar a mão na massa, ou ele é aquele tipo de cliente que quer só pagar, resolvam, e eu me envolvo o mínimo que eu puder me envolver, então tem cliente que é assim também, então a gente tenta entender e ver onde que cabe brainstorming ou não, nesse caso coube, foi bem legal, depois eu mostro ali uma prévia. A gente faz imersão no mercado, nesse caso era o cenário da longa fermentação, então quando a gente fala de fermentação de longa duração, quais são as técnicas, quais são as informações, então a gente vai estudar de fato para entender sobre esse mercado, para entender sobre as técnicas e palavras, termos e conceitos envolvidos. E a gente aprofunda isso também, né? Quais são as palavras, vai em dicionário, vai em uma série de conteúdos que a gente vai absorvendo, vai coletando, que vai servir de insumo para a criação. E aí a gente faz um calendário interno, como a Amy comentou, a gente se baseia muito com a data da apresentação, então quanto tempo a gente tem para esse projeto? Essa data ela não é fixa, varia projeto a projeto, a gente tem X tempo, tá? Tendo esse tempo, tendo que apresentar no dia tal, até quando que a gente tem que receber o retorno do parceiro com a lista de nomes que já foram validados, até data tal. Então, a gente tem que mandar a lista até o dia tal, se a gente tem que mandar, a gente tem que pesquisar, e a gente vai indo meio de trás para frente para entender até quando que a gente pode gerar, quando é que a gente tem que começar a pesquisar, filtrar e chegar nessa lista. E aqui, eu acho que esse processo que está aqui descrito, ele é o processo da Brada, que funciona para a gente, né? Talvez possa ter outras formas, mas a gente precisa passar por uma etapa de geração volumosa, massiva, filtrar isso, começar a pesquisar, quebrar a cara, que a ideia já existe, não dá, e a gente vai se frustrando com as primeiras ideias, e aí a gente gera uma segunda, às vezes uma terceira vez, direcionado, do tipo, esses nomes caíram, tem como salvar esses nomes? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente pode modificar esses termos? Tem algum que dá para salvar? Esse radical não dá para usar, a gente não sabia, cancela esse radical, vamos deletar isso da ideia. Então, a gente começa a gerar um pouco mais focado, a gente está filtrando e tem muito nome que está aqui meio sensorial, está faltando um nome que fale de, sei lá, do tempo, da longa fermentação, vamos abrir ideias nesse sentido. Então, aqui a gente também vai tendo um olhar meio crítico para a nossa geração, a partir do momento que a gente começa a pesquisar, para começar a gerar mais focado no que falta, para compor uma lista de nomes no final que a gente vai mandar para o parceiro, que seja estratégica também, não dá para todo nome ter o mesmo storytelling, o mesmo conceito, então a gente tenta ter uma riqueza aqui nessa lista também, nessa geração. E aqui tem uma prévia de como foi o brainstorm com o nosso cliente, a gente fez no Miro, mas pode ser feito no Figma também. A gente tem um board colaborativo, a gente convidou ele a participar, então foi 1 hora ali de dinâmica, a gente teve 4 rodadas, e a gente propunha temas para essas rodadas baseados no briefing, baseados no que a gente falou, dos pilares, do propósito, então a gente tem essas rodadas temáticas, e a gente tem um tempo para gerar, depois que a gente gera, a gente vota, e ali é um momento de, primeiro, o cliente sentir que não é fácil, acho que isso vale também, foi muito divertido, no caso desse cliente, eles eram muito abertos,
e a gente ir sentindo também um pouco do senso de humor, do que ele aceita, porque quando ele fala que quer ser moderninho, moderno é um conceito muito subjetivo, né? O que é ser moderninho para ele, até onde que ele vai com as ideias. E aqui a gente traz uma prévia, né, do top 5 ali que a gente votou na hora, de nomes que ele gostou. E aí a gente conseguiu ver que ele tinha um senso de humor, assim, então Derrete, Fagulha, Crunch, Voa Lá, Let's Massa, então nomes que, claro, tem vários aqui que a gente bate o olho e tá, cheiro de inviabilidade, mas a gente consegue ir entendendo um pouco qual que era o perfil dele também, né, em abraçar essas ideias, foi bem legal. E aí, além disso, depois desse brainstorm, a gente volta para o time com todas essas ideias que foram geradas, claro que a gente aproveita o que está ali no board, modifica, se inspira, mas a gente também elenca aqui, antes de sair gerando a torta e a direito, linhas criativas de, beleza, vamos abrir ideias do que a gente pode falar, quais são as linhas criativas que a gente pode ter nesse projeto. E aqui eu vou elencar algumas, eu acho que nesse até tiveram mais, mas coisas que se conectam com o briefing. Então, a gente está falando de colocar alma no negócio, que palavras, que termos que podem surgir com essa ideia de você colocar a sua alma, de se envolver, de entregar a tua personalidade, respeitar o tempo, a gente está falando de um processo de longa fermentação, então a gente está falando de tempo, que palavras que podem surgir com essa ideia de tempo, da linearidade, desse respeito, dessa paciência, enfim, transferir sentimentos, acolher e encantar, então é um lugar para ser afetivo, mas também encantador, encantar com os sabores, encantar com as cores, encantar com o ambiente, essa irreverência que a gente falou, que está lá na plataforma, então o que é ser irreverente? A irreverência, ela está numa sonoridade, numa combinação de palavras, numa provocação, então como que termos que podem vir para trazer essa irreverência, o fascínio pelo ofício, então amar o que faz e demonstrar isso, a experiência sensorial, a gente está falando de comida, então tem cheiro, tem textura, tem sabor, tem cor, então como que a gente traz tudo isso para o nome? Então esses são alguns exemplos de linhas criativas que a gente abre aqui para falar. Então tem muito nome gerado já falando de tempo, tá faltando irreverência, vamos gerar com irreverência, tem muito nome irreverente, tá faltando o sensorial aqui, então a gente também vai balizando um pouco a nossa geração, como eu comentei, a gente tenta montar uma lista que seja rica, né, então trazer um pouco de tudo isso, porque tudo isso fala sobre essa marca, e o nome não dá conta de falar de tudo, né, então isso também a gente tem bastante em mente quando estamos gerando. E aí a gente gerou mais de 1000 ideias, alternativas incríveis e péssimas, como a Amy falou, geramos ideias ruins, eu sou muito a favor das ideias ruins, eu gosto de ideia ruim no board, e eu fico brava com a Amy quando ela poda já pensando, não vai ter viabilidade, às vezes a gente até cria uma categoria que sei que vai cair, e aí tá ali os nomes, mas pelo menos para nos alimentar com radicais, com referência, repertório, às vezes uma ideia que é ruim para um pode soar boa para outra pessoa, ou inspirar, então isso é muito pessoal, tá? E eu não acho que tem certo e errado, tem gente que gosta de gerar, mas, poxa, eu tenho pouco tempo, eu trabalho sozinho, eu entendo de NPI, eu quero gerar uma coisa mais assertiva que eu sei que vai passar, e a pessoa funciona dessa maneira, então eu acho que aqui não é certo e errado. Para mim, funciona um grande volume, um caos completo de muitas ideias, e depois a gente vai filtrar, e depois vai ter esse momento de se podar, ou de ser um pouco mais, gerações mais focadas, mais estratégicas, mas para isso eu preciso espremer e esgotar as ideias mais óbvias, as mais ridículas, elas precisam sair da minha cabeça para desocupar espaço e eu conseguir, de fato, chegar em coisas interessantes. Bom, e aí depois, nesse mar de 1000 ideias, como é que a gente filtra, né? Como é que a gente decide o que levar, o que vale? E aqui a gente tenta, claro que tem subjetividade, claro que a gente tem os nossos favoritos, eu julgo uma ideia que a Amy fez, a Amy julga uma ideia minha, muito por nosso repertório pessoal, essa palavra lembra tal coisa, e é tipo algo que só essa pessoa vai pensar nisso, porque faz parte do repertório dela, do contexto dela, mas a gente tenta não ir para esse gosto e não gosto. Então, o que a gente faz? A gente vai lá resgatar as diretrizes do projeto, como é que esse nome tem que ser, ele não pode ser muito descritivo, ele não pode se atrelar diretamente ao pão ou à pizza, ele tem que ser irreverente, ele tem que ser moderno, ele não pode ser muito tradicional. Então, a gente vai olhando tudo isso, e claro que no board tem coisas que se atrelam literalmente ao pão e à pizza, que tem coisas meio italianonas, a gente gerando vai ter coisa muito ruim, então descartar algumas é muito fácil, enquanto que outras a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso. Depois que a gente filtra, a gente vai para a nossa pesquisa, que é quando começa a cair tudo que a Amy comentou.
E na Brada, antes de mandar para o parceiro, a gente já faz TMView, que é essa ferramenta que nos permite olhar várias classes ao mesmo tempo, depois a gente vai para o NPI, para um olhar mais detalhado, além do NPI Google, domínio, redes sociais, IAs agora também ajudam na pesquisa, ver o que vem, aquela própria resultado do Google já em destaque, às vezes já traz alguma coisa que é conflitante. A gente elimina muitos nomes que são viáveis no NPI, mas tem resultados conflitantes no Google, mas isso é uma abordagem nossa, da Brada, a gente gosta de ser um pouco mais safe nesse sentido, e de trazer nomes que tenham maior originalidade, então é um critério de descarte para a gente. Mas depois de fazer essa pesquisa, a gente chega na lista do parceiro, né, que a gente aqui internamente chama de lista do Amaury, e aí a lista do Amaury é o maior desafio da etapa, né, então a gente precisa estar confortável com essa lista. Os nomes que a gente mandar para essa lista, o que voltar, a gente vai ter que defender. Então, assim, se estamos confortáveis, se voltar esse aqui se apresenta, e esse aqui se apresenta, e às vezes a gente pensa, ai, putz, esse aí não dá. Então, aí às vezes a gente sente que a lista não está pronta, a gente tenta chegar, idealmente, numa lista que a gente se sinta confortável, porque é quase que no escuro, assim, a gente não sabe, embora a gente tenha um alto grau de assertividade, a gente não vai saber o que vai voltar exatamente, então a gente precisa estar confortável com o que volta. E aí depois aqui tem também uma prévia de um board nosso, também é no Miro, de como a gente organiza essa pesquisa internamente. Então a gente trabalha muito bem com legenda por cores e post-its, então a gente tem ali uma tabelinha que a gente tem o nome, os resultados de Google e redes sociais, os resultados de domínio.com.br, o arroba, as classes que a gente está pesquisando, e ali um espaço para prints de NPI, porque às vezes a Amy deixa um print ali, fiquei na dúvida disso, às vezes entre nós a gente já consegue resolver e, putz, não, tira, melhor não. E quando a gente deixa em amarelo, é assim, só registros para dizer se vai ou não vai, a gente não consegue colocar nossa mão no fogo, então a gente evita os nomes amarelos na lista, na nossa cabeça, a lista ideal é só uma lista verdinha, que na nossa cabeça parece viável, mas a gente deixa ali uns 20% de risco e manda alguns amarelinhos também, e às vezes eles voltam, então isso é bom, acho que a gente às vezes é até mais safe que a própria registre-se para os nomes, acho que a gente perde muito nome no caminho por medo, mas a gente tenta mandar uma lista verdinha, que pareça viável, para que a gente consiga ter mais segurança quando isso volta. Bom, e aí a seleção final, novamente, né, estratégia acima de gosto pessoal, a gente sempre tenta, e aí para isso a gente vai olhar o que voltou do parceiro, tá, beleza, o que voltou, como é que esses nomes são, como a gente falou, a gente tenta trazer uma estratégia, a gente apresenta 3 nomes por padrão, e a gente tenta ter uma estratégia, que os nomes não tenham talvez a mesma raiz, o mesmo storytelling, que peguem na mesma linha criativa, uma combinação de fatores, mas claro, todos embasados, todos fazendo sentido para o negócio, mas talvez um pouco mais safe, um pouco mais ousado, então a gente tenta ter esse mix também na seleção final, tem uma sensibilidade de leitura de entrelinhas aqui do time do projeto, então o que a gente conversou, lembra quando ele falou de tal coisa no briefing, ou enfim, a gente também tenta trazer um pouco esse resgate da nossa troca, como a Amy falou, a gente trabalha pouco com questionários escritos, a gente tem muita conversa com o cliente, trocas que são ainda remotas, né, que é como a gente opera majoritariamente, mas que a gente conversa, né, e tá ali falando com ele, vendo as reações, e a gente também roda um questionário interno com o time Brada, às vezes com o time Brada e agregados, que às vezes é parceiro, familiares, pessoas que podem, de forma também sigilosa, responder a esse questionário, para a gente sair desse gosto ou não gosto. E aqui eu trouxe uma prévia, né, de como que a gente estrutura isso. Então, para fugir do gosto ou não gosto, ou eu e a Amy, as duas, a gente não se sente segura de tomar essa decisão, sei lá, a gente tem 8 nomes ali que voltaram. Desses 8, como é que a gente seleciona 3, né? Então, a gente vai transformar as diretrizes do projeto em perguntas. Então, aqui é um exemplo, né? Qual desses nomes te soa mais afetuoso? Qual desses nomes te soa mais enérgico? Qual desses nomes te soa mais irreverente? Então, a gente tenta pegar a diretriz e vai ver, ó, o nome não dá conta de comunicar tudo. Talvez o mais afetuoso não vai ser o mais irreverente e vice-versa. Então, a gente vai ter que ir balizando também em cima das diretrizes o que a gente tem. E aqui a gente trouxe um exemplo de como que a gente se organiza internamente. A gente fez a pesquisa e aí tem nomes que estavam nesse questionário, desses 8 nomes do questionário. O primeiro foi o mais amado, mas ele foi meio polêmico. Ele é irreverente, ele é meio Dercy Gonçalves, tem potencial. O segundo também curtiram, contempla ali os requisitos, mas ele pode soar meio genérico, talvez ele seja a opção mais safe. Beleza. E esse outro
foi o que menos agradou dos 8 que estavam na lista, ele é afetivo demais, mas meio comum, não traz a irreverência que a gente queria. Então, a gente faz esses resumos internos dos nossos questionários para conseguir, beleza, vamos com um safe? É importante ter um safe para esse perfil de cliente? Esse cliente é mais de aceitar um nome que seja um pouquinho mais controverso? Então, a gente também conversa sobre isso, e aí talvez a sensibilidade no processo de decisão aqui, mas isso nos ajuda muito a selecionar, talvez de 8 nomes, quais são os 3 que a gente vai levar. Então, a gente conta muito com o resto do time da Brada e, às vezes, com outras pessoas que estão ali na nossa rede para nos ajudar a balizar isso. Bom, e aí depois é a hora de fazer brilhar, né? Então, como é que a gente defende isso? E a nossa defesa, ela também é uma jornada, ela é um caminho. A gente tem que fazer o cliente resgatar tudo lá, o projeto, ele tem, às vezes, 1 mês de duração, então a gente vai lá nos highlights do briefing, do DNA, ó, isso aqui você pontuou, às vezes o cliente nem lembra o que falou, então aqui, ó, a gente conversou sobre isso, você falou que isso era importante por conta disso, então a gente vai amarrando tudo para mostrar o caminho de como a gente chegou até ali. A gente resgata as diretrizes, o nome tem que ser assim, ó, assado, é importante que ele seja elástico por causa do pão, por causa da pizza, por causa dessa indecisão no negócio no futuro. A gente traz storytelling, argumentação, como a gente falou, nenhum nome perfeito ou dá conta de falar de tudo, então qual que é a força desse nome, qual tipo de narrativa ele permite a gente desdobrar depois, e esse outro, então também isso às vezes é um critério de decisão, e a gente também traz a parte mais técnica, assim, que a gente deixa para o final, depois que a gente traz os nomes de uma forma um pouco mais engajadora, sei lá, a gente vai para a parte burocrática de dizer, ó, tá, e aí no NPI, esse nome aqui, ele permite a gente tentar na mista, esse aqui na nominativa, então a gente vai trazendo também detalhes, esse é um pouquinho mais arriscado, dos 3, esse é o mais promissor, então a gente também traz um pouco, claro, a gente nunca dá 100% de certeza, de chance de viabilidade, a gente só apresenta nomes que têm grandes chances, mas às vezes tem um que é mais ou menos dentre os 3 que a gente seleciona, a gente às vezes sinaliza, traz os resultados das pesquisas complementares, então, ó, esse aqui tem o .com.br limpo, esse aqui a gente precisa compor, esse aqui tem resultados no Google, esse aqui é uma loja de aspirador de pó na Europa, não tem nada a ver, a gente entende que não colide, então a gente tenta trazer também alguns resultados para o cliente entender, e coisas que ele vai jogar no, sabe, assim, joguei no Google e encontrei isso aqui, coisa para mostrar que a gente já viu, a gente está ciente, a gente viu e não é um problema, não é conflitante, então esse é um momento também que a gente se protege um pouco nesse sentido. E aí a gente trouxe para vocês um case que teve 2 rodadas. Eu sei que é um terror, às vezes, de quem faz naming, de, meu Deus, aprovar de primeira ou não. Ano passado foi bem sucesso, a gente aprovou vários nomes de primeira rodada, mas a gente preferiu trazer um case que teve 2 rodadas, porque acho que teve aprendizados aqui também que são interessantes de compartilhar. Então, na primeira rodada, a gente vai mostrar um nome que a gente apresentou e um pouco de por que a gente acabou indo para uma segunda rodada. A gente partiu do propósito, então, resgatando o propósito do projeto, surpreender e transferir nossa energia para o mundo. E aí a gente apresentou o Crunch Bunny. Aí, explicando um pouco a construção desse nome, Crunch Bunny, ele tem a primeira palavra, o crunch, que traz essa sonoridade, ele é bem o sensorial ali da nossa linha criativa, ele vai falar do crocante, do frescor, da textura, mas ele também traz esse enérgico que a gente queria, essa vitalidade, a gente queria um nome que fosse até levemente reverente, então esse crunch, trazendo um pouco dessa pegada até no sonoro, e o bunny, ele vem desse olhar para os detalhes, então o bunny, para quem já cortou um pão de fermentação natural, tem uma surpresa ali dentro, tem um coelhinho que aparece quando o pão ele está bem fermentado, ele foi bem assado, então a pestana ela sobe, desgruda e forma essa orelhinha, então é um detalhe, então a gente está falando de um olhar sensível também, para aquilo que a gente está comendo, ele tem um quê de ser um pouco lúdico, é irreverente, então eles amaram esse nome, e aí foi vamos, não vamos com esse nome, eles adoraram a sonoridade, era composto, nome curto sempre, uma diretriz, né, ali também foi, sempre será, mas era composto, mas era sonoro, eles ficaram muito felizes, mas aí, decantando, porque sempre tem que decantar, né, passar o fim de semana, dormir com o nome no travesseiro, eles entenderam que, apesar de ser sonoro, moderninho, enérgico, faltava afeto.
E aí, a primeira rodada fez o Roger perceber que homenagear a avó dele era uma premissa. E aqui eu falo de aprendizado porque, assim, ele falou da avó o tempo todo. Eu falei da avó para vocês aqui, da Dercy, da personalidade, mas ele falava dela para falar da reverência, dessa personalidade ousada, dessa ousadia que ele queria trazer para o ambiente. Mas em nenhum momento isso, para ele, nem para nós, ficou claro que era uma premissa. E aí, poxa, tá, mas aí é um novo briefing? Não era um novo briefing, a gente, aí também, como a gente encarou, né? As outras diretrizes todas valiam, né? Então o nome precisava falar de tudo aquilo, precisava falar de afeto, precisava ser usado, mas a gente tinha que trazer, de alguma maneira, essa presença, né? Então a gente fez uma segunda rodada que ela foi mais direcionada. Então a gente gerou muita coisa, inclusive tentando combinar e modificar nomes da primeira rodada para tentar trazer essa referência à avó do Roger, né? A avó Frida. Então como que a gente traz a avó Frida, muitos nomes gerados com Frida também, que era o nome dela, né? Apresentamos também nomes com Frida, mas, enfim, foi uma segunda rodada dedicada a tentar manter esse aspecto desse Crunch Bunny que eles amaram, mas trazendo um pouco da avó Frida para o nome. E aí, na segunda rodada, a gente resgatou a essência, então essa essência do Roger, dessas figuras que foram muito significativas na vida dele, e essa essência de transformar essa energia numa presença que fosse afetiva e reverente. Então, não só irreverente, mas trazer o afeto para esse nome. E aí a gente chegou em Crunch Mama. A gente trouxe outros nomes com Frida, mas Crunch Mama, uma vez que o Crunch Bunny já estava ali martelando na cabeça, eles estavam se familiarizando com esse nome composto, que começa com Crunch, o Crunch Mama foi muito bem aceito. Então, a gente manteve essa palavra Crunch, que trazia esse frescor, essa textura, mas também essa energia para o nome, e o Mama, inspirado nessa matriarca que foi muito emblemática para ele, a avó Frida, trazendo, então, um pouco dessa personalidade calorosa, divertida, marcante, e foi muito bom, foi muito sucesso, eles amaram. Foi um nome que continuou sendo irreverente, mas tem o Mama ali que te acolhe, né, quase que um abraço, então ele tem energia no Crunch, mas ele tem afeto no Mama, então a gente conseguiu trazer energia e afeto, que era algo muito importante para esse negócio, né. E aí Crunch Mama existe, a identidade visual também é linda, a gente trouxe esse afeto para a identidade visual também, essa proximidade, essa caixa baixa toda aglutinadinha, que dá vontade de morder, também tem alguns detalhes ali que trazem um pouquinho de irreverência. Crunch Mama tá lá no Córrego Grande, num bairro em Florianópolis. O lugar também é muito legal. Eles têm música ao vivo, eles têm rock and roll, que era uma coisa que o Roger queria. Tem muitas mamas que frequentam o lugar. Tem, como é que eu falo? Grafite lá dentro, que tem uma mama, nossa mama que a gente apresentou aqui, ela tá lá na parede, gigantesca, toda colorida. A porta parece uma casa de vó, então esse vintage com moderno, eles trouxeram também um pouco para a arquitetura. A própria tagline, né, insano e bem feito, então o insano traz a referência, o bem feito fala da excelência, que eram pilares também. Então é uma marca que a gente tem muito carinho e foi uma segunda rodada que deu muito boa. Agora a gente vai para alguns aprendizados, a Blay, a Amy vai fechar, e depois a gente pode trocar figurinhas, perguntas. Muito bem. A gente gostaria de compartilhar esses 5 aprendizados, né, que de forma geral a gente aprendeu aí durante esses anos e 85 projetos. Então, para a gente, a criatividade sem processo, ela vira ruído. Uma ideia boa, ela não vai sustentar a marca sozinha, né? Então, o método ele vai transformar essa intuição que a gente tem com o nome em uma decisão que seja mais estratégica, né? O processo claro, ele vai fazer com que a gente reduza esse achismo e essa ansiedade. Então, a gente sabe quando tudo tem que acontecer, então a nossa mente fica livre para criar quando a gente precisa criar. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A viabilidade, para a gente, ela não é detalhe, ela é requisito, então ela é uma das premissas do projeto, e é muito importante que isso seja pensado desde o início, porque não vale a pena a gente criar vários nomes bonitos, apresentar para o cliente, e depois mandar o cliente querer registrar e o nome não é viável, né? Então a gente incute isso no nosso processo, ele está ali. O quarto aprendizado é que nada de gosto pessoal, precisa ser por estratégia, precisa ter base, precisa ter diretriz, precisa saber se o nome vai fazer sentido para esse negócio ou não, se ele vai sustentar o crescimento dessa marca, né? E sim, o nome é uma construção e pede tempo. A gente fala muito para os nossos clientes que ele precisa acreditar no nome. O nome ele vai ganhando vida ao longo do processo. Depois ele vai ganhar
uma cara, ele vai ganhar complementos, né? Ele faz parte de uma construção, ele não é a marca sozinha. Então, ele vai ganhando essa vida ao longo do tempo. Muitos clientes, às vezes, falam para a gente, depois da apresentação da identidade visual, inclusive aconteceu faz umas 2 semanas, temos o time da Brada aqui para confirmar isso, o cliente falou assim, o nome estava ruim, mas agora ele está lindo, agora ficou bom. Então, às vezes acontece. O time de name fica um pouco triste, mas o time visual faz um ótimo trabalho, então tudo fica muito bom, né? Então, depois desses aprendizados, Rafa, pode passar? A gente descobre ali que o processo criativo não é tudo, né? Ele vai ser uma construção que vai pedir clareza, vai pedir intenção, vai pedir criatividade e também vai pedir a viabilidade. E que mais? É isso. Antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer que hoje o time da Brada veio nos prestigiar, que no dia do presencial eles não puderam estar, e hoje eles estão aqui. Muito obrigada, gente, também por terem vindo. É verdade. Muito bom, muito bom. Salva de palmas aí, meninas. Muito bom o conteúdo. Obrigado por trazer. A Amy aí se virou nos 30 ali com as crianças para conseguir participar. Muito obrigado aí pela presença. E queria abrir, né, realmente, gente, tragam aí dúvidas, acho que aproveitem, a gente está com um fórum super rico aqui de construção de marca. Aproveitem, quem tiver alguma dúvida. Ou não dúvida, compartilhar alguma experiência também a gente aceita. Se alguém quiser trocar figurinhas. Alguma parte do processo que vocês também aplicam, alguma coisa que funciona. Se vocês também geram ideias ruins, ou sou só eu mesmo. Se vocês ficam julgando ali com base em viabilidade. Primeiro, obrigado, Rafa e Amy, por toparem mais uma vez, né, nosso convite. Mas eu tenho uma dúvida, assim, acho que de todas essas etapas, queria ouvir da experiência de vocês aí, qual que é a mais desafiadora do lado da Brada, assim, qual que é a mais difícil? Acho que vai sair em coral, né, Rafa? A lista? A lista do Amaury. É a mais desafiadora, eu acho, de chegar nesses nomes que a gente... Porque quando a gente manda a lista, porque defender depois, se a gente já recebeu, já embasou, ali a gente já está seguro, a gente já está dialogando com esses nomes há um tempo, então a gente vai para a apresentação mais tranquilos do que quando é submeter uma lista para análise, porque a gente sabe que o nome está ali, ele tem que estar ali, a gente tem que estar confortável e a gente não sabe necessariamente o que volta e o que não volta, então acho que para a gente... o maior desafio. Isso é muito legal, Alex, essa pergunta. A gente não identifica, eu vou ler para vocês. Vocês já identificaram que tipo de momento o cliente está pronto para passar por processo profissional de naming? Segundo o NPI, menos de 20% dos empresários se preocupam com isso. A gente não identificou o momento que o cliente está pronto para passar por processo, mas a gente sabe exatamente o momento em que o cliente não está pronto para passar por isso. É quando ele não tem pressa, quando ele não tem prazo, quando ele não precisa mudar o nome, quando ele não precisa lançar marca. Nesse momento, ele não está pronto para passar por um processo de naming. Então, aqui, pelo menos, a gente já tem uma indicação aí de quando bucha. O processo quem vai dirá ser de bucha. registro, né? Porque daí registro Exatamente. É uma outra luta, porque a gente sempre defende, como a gente fala, a gente só apresenta nomes que têm chance, a gente fica no pé, já falou com o pessoal da registro, e a gente vai, esses dias, acho que semana passada um cliente falou, não, a marca é registrada, por muita insistência da M, então a gente fica também um pouco no pé depois, assim, de, poxa, já protegeu, mas realmente, quando o cliente não tem pressa, assim, é um red flag no começo do projeto, assim, ó, na parte comercial já, ele tá abrindo, mas ele não tem ponto comercial que ele está pagando, o aluguel, que daí a água vai bater na bunda, ele vai ter que tomar uma decisão, ou outros sócios que podem botar uma pressão, né, quando é uma pessoa sozinha, sem pressa, ali é um alerta, assim, de... porque o nome é muito subjetivo e, como a Amy falou, assim, é difícil, as nossas apresentações de naming, elas são bem, a gente falou disso no presencial lá, elas são bem estratégicas, não é que elas sejam frias, né, mas, assim...
é muito racional o processo de mostrar um nome, da forma como a gente mostra. Existem outras formas, tem gente que faz mockup, já faz uma identidade visual, já faz umas prévias, tem outras abordagens, né? Mas a gente não faz isso, a gente mostra um nome numa tela, né? E aí não dá lágrima nos olhos, né? Aquela coisa assim de, tá, beleza, essa palavra, vamos ver, vamos absorver. Então, se a pessoa não tem um prazo, assim, é difícil mesmo de tomar a decisão. Eu sinto que eles não estão prontos, assim. Uhum. Mas eu acho que, assim, como a Mauri já falou um pouco disso, né, dos clientes que vêm da Brada, eles vêm bem educados sobre a importância do registro. Acho que é uma coisa que a gente fala desde o início, lá no comercial, ou quando ele tem uma ideia de nome, é uma marca, eu tô chamando de tal coisa, tá, mas você tem registro? Não, a gente vai ver e fala, ó, isso aqui não tem chance de passar. Às vezes a gente submete uma análise na registro se não tem um projeto de name ainda rolando, mas tem, ó, ele entrou com esse nome aqui. A gente quer passar um parecer mais técnico, mais embasado, como o próprio Matheus falou. Então, poxa, não é a Brada que está falando porque a gente quer vender um nome. Poxa, os nossos analisaram isso e a gente traz um parecer técnico de que esse nome não se sustenta. E aí, muitas vezes a gente... E não é nem porque a gente quer vender um projeto de naming, às vezes é porque o nome que a pessoa traz, às vezes é aqueles exemplos que o Amaury deu pra gente no nosso outro workshop, né? Mas é porque é um investimento que o cliente faz, né? Ele vai fazer um processo de estratégia, vai fazer um processo de identidade visual, vai lançar a marca e depois já tem uma marca com esse nome, ele vai receber um processo, vai ter que mudar de nome em, sei lá, a gente já teve que fazer projeto muito rápido porque a empresa recebeu uma notificação e precisava de mudar de nome em 90 dias. E não é uma empresa grande, mudar de nome em 90 dias não é só ter um nome novo, né? Você tem a identidade visual, você tem que fazer materiais, você tem que fazer um site novo. Então, é complicado, né? Posso para a próxima pergunta? Acho que sim. O Dani mandou para a gente, vocês utilizam inteligência artificial em alguma parte do processo? Utilizamos. Muitos. Abertura de conceitos, então ali quando a gente vai, ali que a Rapis mandou, né, esse nome tem que falar de acolhimento e encantamento. Que palavras que são relacionadas com esse acolhimento e encantamento? Gostamos muito de um nome e o nome não é viável. A gente geralmente usa o ChatGPT ou o Claude. Ajuda aqui a mudar esse sufixo. Que sufixos que a gente pode mudar nessa palavra sem perder o radical para que a gente possa tentar ali, meter de novo uma pesquisa interna ainda, né? Isso acontece antes da gente mandar para o Mauri. A gente fala Mauri, mas é registre-se, né? Muitas pessoas trabalham com a gente ali. Ou sufixos, prefixos, né? Como que a gente pode salvar um nome? Isso ajuda bastante também, né? Esse final. Até na etapa de briefing, assim, às vezes, quando é um projeto muito específico, num segmento muito nichado, então a gente bota o nosso briefing ali, submete ele, tem como aprimorar, o que mais a gente pode perguntar, então a gente está sempre adaptando. Eu, particularmente, não uso tanto no processo criativo para gerar nomes, mas eu uso muito para pesquisar fermentação natural, longa fermentação, coisas, trazer um pouco mais, ou para dicionários, ou palavras em outros idiomas, ele é rápido nessas coisas, muito mais para repertório de palavras do que nomes gerados em si, assim, mas também é bem pessoal, acho que é uma questão de adaptação, e que para mim o volume de ideia vem mais rápido do que eu ficar fazendo prompt, né? Então eu gosto de me pirar mesmo. Eu lembrei de outra parte que a gente usa bastante, a gente fez até um workshop com um cliente hoje, e a gente traz para ele outras marcas do mercado, né, para a gente entender qual tipo de nome ele se sentiria mais confortável dentro do mundo de marcas que existe. E o chat nos ajuda a encontrar o significado desses nomes que já existem de forma mais rápida, né? Mas a gente tinha que entrar rápido no site, rápido não, tinha que entrar no site de cada marca, ver se a marca posta em algum lugar, da onde veio o nome dela. No chat ele consegue fazer uma pesquisa, varrer ali na internet e trazer esse significado para a gente, por exemplo, né, nude. Da onde veio o nude? O nude é porque é um leite clean label, tem uma lista de ingredientes transparente. Então o chat também ajuda a gente a se organizar para os workshops de uma forma mais rápida, né, fazer essas pesquisas. Boa. E aí, em quanto tempo vocês conseguem fazer tudo isso? Qual é o tempo mínimo? Nath, você, nossa gestora de projetos, quer responder essa pergunta? Porque às vezes eu falo para a Nath, qual que é o tempo mínimo? Olha, Oi, gente, tudo bem? Entre a etapa do briefing, né, a primeira reunião, até a apresentação do nome, vai aí, em média, 4 semanas.
Aí depende do projeto, né? Tem projetos que são mais rápidos, caso o cliente tenha mais pressa, tem alguns que são mais longos, mas toda essa etapa de geração, pesquisa e a montagem da apresentação, depois a validação do cliente, em média 4 semanas. Isso. Boa. O Alex mandou ali, vocês ficam inseguras com o tempo entre a entrada do naming e o registro definitivo? Eu acho que depende do nome. Tem nome que eu acho que às vezes a gente até esquece. Daí a Mauri manda assim pra gente, saiu o registro do fulano. Daí a gente lembra, é mesmo. Mas tem nome que a gente fica, principalmente quando tem casos que alguém entra com recurso. Daí a gente fica um pouco mais inseguro, assim. Mas se não, acho que a gente acho que é melhor nem se apegar muito, porque senão a gente não faz mais projetos de naming. Sim, é verdade. Oi, eu posso complementar aí, Claro. ajudando Certeza. na resposta. Tem alguns pontos, né, dentro do NPI. O primeiro é a prioridade para quem pede o registro primeiro, né? Uhum. Então, como, né, esse processo de naming é feito uma análise de viabilidade prévia, né? Então, a Brada sempre manda para a gente fala, esse nome aqui, o risco é baixo, esse aqui é mais seguro, porque não tem nada que possa gerar um impedimento, e a gente fazer isso de forma rápida, né? Então, o cliente aprovou, a gente já pediu, né, o processo, porque quanto antes você entra, antes vai ser julgado pelo NPI. E aí o NPI vai olhar quem pediu primeiro aquele nome, não quem usar mais tempo ou algo nesse sentido. Então, ter a celeridade ajuda bastante junto com essa análise criteriosa que a gente faz aqui, né? De entender realmente os riscos, as colidências, em que segmento, que classe precisa ser registrado. E aí a gente acompanha cada etapa, né? Então a gente tenta também trazer tranquilidade tanto para o parceiro, né, que é a Brada, como para o cliente final, né? Falando, o seu processo passou por etapa de oposição, agora está na fila de análise de mérito, enfim, então a gente traz toda essa comunicação aí com o cliente para ele ficar tranquilo também em relação ao processo. Uhum. Ótimo, Gil. A gente sempre incentiva, assim, o cliente aprova o nome, se o nome é nominativo, a gente já manda contato da registro, se já fala, já vai, porque o nome, além da gente ter um período ali que a gente fica cegas ali, né, da terça-feira, que tem a publicação, né, então, quanto antes pedir, antes a gente consegue garantir esse registro, né. Na etapa visual, a gente também tenta dar uma acelerada quando a gente tem a aprovação da marca. A primeira coisa que a gente faz é fechar o arquivo no formato para registro e mandar isso para o cliente ter na mão. Então, mais uma forma de incentivar, essa é a marca que você precisa submeter e tal. Então, a gente sempre tenta incentivar, mas dá um medinho. Eu fico com medo do retorno da lista até eu apresentar já enquanto nesse tempo, nessa semana que aconteceu, será que não tem um pedido? Então, se eu pensar nisso, eu piro, assim, então é difícil acreditar. Vamos para a pergunta. O Jimmy mandou aqui. A pergunta, né? Tá bom. O Jimmy perguntou quantas pessoas participaram ativamente desse processo de naming da Crunch Mama? 2022, pelo menos 3, de certeza. Gerando nomes. Gerando nomes, acho que até mais. Tipo, às vezes a gente, inclusive isso é uma coisa que a gente faz, oficialmente quem gera na Brada sou eu e a Amy, assim, no sentido de, temos essas agendas dedicadas para isso, mas às vezes a gente buga, trava, na daily a gente sempre troca, ou até semanalmente, sei lá, o time visual tá com gap ali, eles estão com agenda, gostam de gerar também, então às vezes a gente fala, gente, entrem ali no board, deem uma gerada, às vezes a gente dá claro, faz um briefing rápido, dá um direcionamento, e ajuda muito a destravar, então a gente conta bastante com o time para isso, não é sempre, não precisamos, não contamos assim, com uma certeza, mas às vezes rola. Eu acho que Crunch foram umas 4 pessoas que geraram oficialmente, e aí na pesquisa de viabilidade, geralmente 2, a Amy assume mais, eu ajudo bastante também nas complementares, que dá um trabalhinho, mas é isso. Que mais? Eu não entendi a pergunta do Alex, a última. Qual o pronome da empresa? Legal. Quer falar mais, Alex? Ele tá por aí ainda. Eu acho que ele quer dizer se é a marca, o nome, né? Para não gerar uma cacofonia ali, né? Tá, legal. Entendi. Faz sentido mesmo.
Acho que foi mais uma dica, né, Alex? Mas isso é uma coisa que a gente pensa também, né? Tipo, quando a gente está gerando, às vezes a gente já coloca... Não é uma coisa assim, tá, vamos sentar e qual que vai ser o pronome? Às vezes é meio que na fala, automático. Em alguns momentos a gente faz essa diretriz... Tem universo verbal, né? Às vezes, depois do name, a gente parte para diretrizes estratégicas e vai fazer tom de voz, universo verbal. Às vezes, isso vira uma diretriz. Quando nos referimos à marca tal, é a, ou o, Então, depende muito, às vezes, se é uma plataforma, SaaS, depende um pouco se é um lugar. Eu acho que hoje eu falo... Fui no Crunch Mama, talvez eu fale, e agora? Nunca falamos sobre isso, não sei agora. Acho que não. Acho que até eu estava pensando, tem alguns projetos que quando a gente fala, por exemplo, a plataforma, a gente não está falando do nome, né? A gente fala o produto, a gente fala isso. Mas já aconteceu em projetos que quando botava o nome, não botava pronome na frente. Era só fui em algum lugar, né? Tem casos que acontece só o em, né? Não é o em com o a ou o em com o. Então a gente usa só o em também. Então já aconteceu de não ter o pronome no caso do nome, assim. E agora eu pensei reflexivo, agora um triplex alugado na cabeça, 15 para as 9. Vou usar Florianópolis, né? Eu fui viajar fui para Florianópolis. Agora fiquei confusa também. Tá vendo? Já deu. Agora já deu. Vai dar 9 horas já, galera. Lá na RD a gente tem esse desafio, que muita gente falava A, resultados digitais, e o RD Station. E daí ficava o A e sempre era uma confusão. Mas, pois, queria aproveitar, deixa de novo agradecer muito a parceria com a Brada. Queria estender, assim, tem a avaliação aqui do encontro, quem tem uma perguntinha também sobre o que vocês querem ver ali de próximos temas, e quem quiser palestrar também, então a gente sabe aí que tem o Dani aqui que está desenvolvendo também metodologia, já coloquei para ver se ele acelera, né, esse processo aí, para a gente poder puxar um encontro aí sobre isso, mas também tem muita gente aqui rica aí em muito conteúdo, tem super vantagem para contribuir também com a comunidade. E fazer o jabá aqui de quem, né, quiser conhecer a parceria, tem o link ali também, tem o link na descrição ali da comunidade do Brainstorm, para conhecer um pouquinho mais da parceria da Registro. Ela é gratuita, vai continuar sendo gratuita ali para a gente poder apoiar cada vez mais estrategistas de marca, designers, agências, estúdios a construírem marcas melhores, e para ver se a gente consegue mudar ali, né, essa métrica. A gente tem uma métrica aqui de uma pesquisa que só 5% dos CNPJs brasileiros são registrados, né? Então, para evitar aí que empreendedores percam suas marcas ou, enfim, tenham que mudar depois do processo, que a gente sabe que é muito mais caro mudar o nome enquanto você está em uso do que fazer um naming estruturado, né? E tem tanta gente boa aí pensando em naming, então a gente quer cada vez mais difundir isso e educar o mercado. Então, obrigado aí novamente, meninas. Sempre uma honra aí ter essa conversa, essa aula com vocês, tá? A gente vai disponibilizar também a gravação em breve, só tem que esperar ela subir, a gente editar ali melhor e daí passa aí para vocês também o link, tá? É isso, muito bom. Sigam a Brada no Instagram, nos acompanhem, a gente está sempre postando coisas. Se quiserem nos adicionar também no LinkedIn, não sou uma pessoa das redes, então no LinkedIn vocês me acham para tirar dúvidas, trocar figurinhas, a gente adora falar de naming. E também nossos projetos de identidade visual, vem aí também o time do visual que está aí só assistindo. Em algum momento colocarão a carinha também para apresentar um case, vai ser muito bom. Show de bola. Tá, muito bom. Obrigada, gente, por segunda-feira. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Boa Boa noite. semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.